Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Queridos, o tema da nossa conferência é a suficiência de Cristo. E para falar sobre isso, eu queria convidar vocês a abrir a Escritura em Colossenses capítulo 2. Nós vamos do verso 8 até o final do capítulo. Deixe-me dar algum contexto antes de nós começarmos a fazer a exposição. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós iremos seguindo o pensamento do apóstolo Paulo aqui, e nós não queremos nos perder nem nos desviar, mas queremos ser bem fiéis à Escritura. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, a pedido de o líder da igreja de Colossos, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, provavelmente foi fundada durante aqueles 3 anos que Paulo passou em Éfeso, de onde ele evangelizou toda a província da Ásia Menor. E Colossos deve ter sido fundada por Epáfras, alguém que se converteu através de Paulo. E Paulo estando preso, Epáfras vem lá da Ásia Menor até Roma, trazendo provavelmente uma oferta da igreja para o apóstolo Paulo, notícias do trabalho ali, e algumas indagações e preocupações, porque uma seita perigosa estava se infiltrando na igreja, e Epáfras precisava de ajuda para combater essa seita. Essa seita continua sendo um mistério para os estudiosos, porque a ponto de que ela é chamada a heresia de Colossos, porque ela é uma mistura que você não encontra em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Ela provavelmente era uma seita localizada naquela região. E pelo que a gente pode deduzir da leitura que a gente faz da carta aos Colossenses e de outras informações que nós temos, essa seita era uma combinação de judaísmo, tinha legalismo, portanto, havia uma exigência de que aqueles que se diziam cristãos, eles deveriam guardar também a lei de Moisés. Eles tinham um elemento legalista nisso aí. E quando falavam da lei de Moisés, era mais especificamente aqueles 3 marcadores identitários do judaísmo do século I, que era a circuncisão, o calendário judaico das festas religiosas e a dieta religiosa dos judeus. Eram as 3 coisas principais. Então, eles queriam que os crentes guardassem aquilo também, para poder ser salvos. Mas, junto com isso, havia uma mistura com uma ideologia que estava surgindo no século I, se desenvolveu no século II e foi combatida pela igreja nesse período, no período pós-apostólico, chamada gnosticismo. O gnosticismo, a palavra vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. Ele dizia basicamente que para que você pudesse ser salvo, você tinha que ter acesso a um conhecimento secreto, que Deus não tinha dado nem aos apóstolos. Jesus não tinha falado, nem os apóstolos falaram também. Mas para que você pudesse chegar até Deus, você precisava ter esse conhecimento secreto que Deus agora estava revelando àqueles sectários, aqueles mestres que estavam pelas igrejas. Basicamente, a ideia era de que para você chegar até o céu, até a presença de Deus, você tem que vencer a distância entre Deus e os homens, vencer o pleroma, ou a plenitude, era o nome que se dizia, desse espaço, não é? Para vencer esse espaço até Deus, você teria que adorar e favorecer, receber o favor dos que são chamados de os rudimentos desse mundo. São os anjos e principados e potestades, seres espirituais que habitam nos lugares celestiais e que comandam o espaço entre você e Deus. Em outras palavras, você precisa dos anjos para chegar até Deus. Então, essa ideia de que espíritos habitam em determinados locais não é coisa nova, não é? A gente sempre... Não tem nenhuma heresia nova, todas elas já foram contadas, elas apenas vêm com roupagem nova. Eu estou falando, por exemplo, espíritos territoriais, não é? Isso é o velho gnosticismo travestido de alguma coisa nova. Então, o gnosticismo ensinava que era preciso que você fosse iniciado nessa sabedoria para que você pudesse chegar até Deus, e disso estava incluído o culto aos anjos. Além disso, tem traços também de ascetismo.
O ascetismo, a palavra ascese, ela tem basicamente a ver com a ideia de que está ligada ao dualismo grego daquela época. Estou tentando colocar uma linguagem bem acessível para todos nós. Os gregos gostavam muito de filosofia, como nós gostamos de futebol. E a filosofia que dominava naquela época era uma filosofia chamada neoplatonismo, que tinha origem nas ideias de Platão, um grande filósofo reverenciado lá na Grécia, enfim, todo mundo. Basicamente, a ideia de Platão era que a realidade é dividida em duas partes. Tem um andar de cima, que é o mundo das ideias, da perfeição, e que é intangível, onde Deus habita e os conceitos estão, e tem o andar de baixo, que é o mundo material, é o mundo físico. Por exemplo, esse púlpito aqui, ele é uma expressão imperfeita do púlpito real, verdadeiro, perfeito que tem lá no mundo das ideias. Então, o que é material, o que for material é imperfeito, é inferior. E aí, eles, aplicando isso ao ser humano, eles diziam, o espírito do homem é bom, mas ele está preso dentro do corpo, que é material. Para que você possa libertar o homem, você tem que quebrar o corpo para que a alma se liberte. E como é que você quebra o corpo? Através da ascese, do ascetismo. Privação das necessidades básicas, passar fome, passar sede, se chicotear, enfim, aquela ideia que entrou na Idade Média dentro do cristianismo e deu origem aos mosteiros, deu origem à autoflagelação e uma série de outras coisas que nós conhecemos bem na Idade Média. Não é? Como nós dissemos, não tem nada novo debaixo do sol. Tudo vem dessas ideias aí. Então, agora, imagine uma seita que combina tudo isso. É chamada heresia de Colossos exatamente por conta disso, porque não tem nada parecido em nenhum outro livro do Novo Testamento, nada que nos dê ideia de onde mais ela floresceu, a não ser ali naquela região. Vocês podem pensar que essa combinação, ela passou com o tempo. Não. Os elementos gnósticos, místicos, ascéticos, essa visão dualista de mundo, ela permaneceu na igreja, ela sobreviveu na igreja e hoje ela aflora de diversas maneiras, de muitas formas, através de falsos mestres, através de ideologias, enfim, não tem nada novo debaixo do sol, como já dizia o velho sábio. Então, nós só precisamos estar atentos, né? Para dizer, eu já te conheço, né? Eu já te vi. Não tem, é um déjà vu, né? Isso aí eu já conheço de outro lugar. Por isso que é importante a gente conhecer essas coisas a partir da perspectiva bíblica, para que quando ela surja, a gente possa identificar. Eu fiz uma enquete, você pode até entrar no meu Instagram, se você quiser, para dar uma olhadinha. Eu fiz uma enquete, fiz 5 enquetes hoje, coloquei lá, e uma delas é assim, você consegue identificar um falso profeta, você consegue identificar e nomear um falso profeta no Brasil? Para minha surpresa, 1000 e poucos disseram sim, e um grande número disse, não julgarás. Pois é, né? Essa atitude do não julgarás, e o falso profeta vai entrando, né? Ainda bem que a maioria disse que era capaz de dar o nome, inclusive, né, dos falsos profetas. Eu fiquei satisfeito com isso. Não que eu goste do falso profeta, mas da atitude do pessoal. Bom, Epáfras chega para Paulo dizendo, Paulo, isso está acontecendo lá em Colossos, eu preciso de ajuda. E Paulo, então, escreve a carta aos Colossenses com uma resposta só na ponta da língua. Ele tem uma resposta só para todas as reivindicações dos falsos mestres. Em Cristo, vocês já têm tudo o que vocês precisam. Nada que essa seita está oferecendo a vocês, vocês de fato têm necessidade, porque em Jesus, vocês já têm exatamente tudo que vocês necessitam. Cristo é suficiente. Essa é a resposta de Paulo na carta aos Colossenses. Ela foi escrita, se você perguntar qual é o tema da carta aos Colossenses, é exatamente esse, a suficiência de Cristo. Eu apenas estou dando a vocês o ambiente em que a carta nasceu, para que vocês possam entender por que Paulo vai dizer uma série de coisas que nós vamos ler aqui. Então, se você quer... Alguém perguntar, né? Em que lugar do Novo Testamento nós encontramos a cristologia bíblica pura, colocada da maneira mais extensa, você pode saber que a resposta é a carta aos Colossenses, onde Paulo fala da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, a extensão da sua manifestação e assim por diante.